Vamos falar de bondade, generosidade e zelo e cuidado com o próximo, com o nosso irmão, aquele cara que você vê no meio da rua e não ajuda quando ele pede uma esmola. Seu pão duro, para não falar outra coisa. Jesus Cristo, lá no segundo mandamento, já avisava: ame ao próximo como a ti mesmo, trate ao próximo como a ti mesmo, como gostaria de ser tratado, e siga os meus ensinamentos, que terá um lugar ao meu lado no céu, pela eternidade ou após a morte. Então é essa lei que a gente tem que procurar seguir. A lei da bondade, a lei da generosidade. E não é o que eu estou vendo aí atualmente. Tem muita gente assistindo as manifestações, deixa eu arrumar o microfone, e tratando o seu irmão como um pária, ou como um criminoso, ou antidemocrático, ou golpista. Vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de fala, porque ele é utilizado pela esquerda para separar as pessoas. Às vezes, na verdade, aquela pessoa que tá lá, saiu da casa dela, do conforto da casa dela, enfrentou sol, enfrentou chuva. Antes disso, até uma viagem lá de 14 horas ou mais para estar lá, ela não tá lá à toa. Ela não tá lá por causa de uma pessoa, é engano seu. Ela tá lá por causa dos direitos dela. E direitos garantidos pela Constituição, e vou além. Vou subir um andar. Ela tá ali por direitos naturais violados, ou seja, direitos que Deus deu para cada um de nós. Direito de falar o que pensa, direito de se expressar, direito de buscar a vida como você entende que ela seja. Essa é a real. Você vai buscar ter uma boa vida. Então você vai correr atrás das coisas que você quer com liberdade e irmandade, né? Fraternidade. Vai querer o bem ao próximo, mas vai poder correr atrás do seu. Então é isso, sabe? É um pouco de empatia. Falta um pouco de empatia, se colocar no lugar do próximo. Se o povo tá lá se manifestando debaixo de chuva, inundação, e ainda tá lá, continuando lá, pode ter certeza. Não é por grana, não é por alguma coisa superficial, por alguém, por algum político específico. É por alguma coisa interna, alguma motivação espiritual. Pode acreditar, esses movimentos são espirituais. A maioria das pessoas que estão lá, você vê que elas se ajoelham, rezam. Quem ora, ora a Deus. Quem ora a Deus é cristão. Então tem uma fé muito grande envolvida. Pode ver, as pessoas ficam orando, rezando Pai Nosso, rezando Ave Maria, pedindo a intervenção divina. Alguns pedem intervenção, sim, mas é por desespero. Eles não sabem o que pedir mais. O STF, que deveria ser o guardião da Constituição, está violando a Constituição. Então é por conta dessas violações frequentes, da pessoa hoje ter o seu perfil numa rede social caçado, sem contraditório, ou seja, sem antes alguém vir citá-lo, falar, você está violando a norma, não faça isso. Ou você está violando a norma e vai ser punido, vai ser bloqueado o seu perfil. Mas por que eu estou violando a norma? Ele vai saber pelo menos o porquê e vai poder se defender. Então isso aí é o contraditório que está sendo negado hoje. Porque a mesma pessoa hoje que acusa é a mesma que julga. E às vezes é até a vítima. Então a vítima está julgando os processos em que ela é parte. Não pode. Cadê a imparcialidade? Não tem imparcialidade quando você está envolvido no caso. Vocês sabem disso. Não tem. Então peço aí vocês que respeitem os nossos irmãos, que respeitem os nossos compatriotas que estão aí se manifestando nessas manifestações aí, e principalmente agora 15 de novembro, só para marcar uma data, em que as ruas foram tomadas, tá? Tomadas mesmo, muita gente, mas absurdo de gente, milhões de pessoas aí tomaram as ruas. Só que, volto a dizer, a mídia se calou. Como dizia já em 1927 o Papa Pio XI, em 1927 ele já avisava, já alarmava também a questão do silêncio das mídias perante ao crescimento do comunismo, o avanço do comunismo, o avanço silencioso do comunismo e o silêncio da mídia. Ninguém fala nada, todo mundo quieto. E você vê, para você que está assistindo aí, você tem que saber pelo menos que existe o Foro de São Paulo. Por que eu estou falando de comunismo? Por que eu estou falando de Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo, ele é uma união de pessoas aí da esquerda
grupos terroristas, FARC, já que eu vou falar da FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. É um grupo de narcotraficantes que quer tomar o poder da Colômbia. E que é apoiado pelo Foro de São Paulo, faz parte do Foro de São Paulo. Mas fiquem surpresos, fiquem pasmos. Quem faz parte do Foro de São Paulo que está no Brasil? Partido dos Trabalhadores. Lulinha, Paz e Amor. Foi um dos, aí a gente pode dizer, fundadores de algumas das reuniões do Foro de São Paulo. Convidou grupos extremistas de toda a América Latina e até, pelo que se sabe, da Europa. Então é um grupo formado por terroristas, tá? Só para deixar isso bem claro. Que visam, o grupo tem o objetivo principal de implantar o socialismo na América Latina. Coisa que eles estão conseguindo, porque muitos membros desse grupo hoje, fique surpreso aí, se é que a gente pode ficar surpreso, né, diante de tantas atrocidades. Mas o próprio Lula era do grupo, foi presidente. Outros membros, hoje o presidente da Argentina, presidente da Nicarágua, Ortega, presidente da Venezuela, Maduro, presidente da Bolívia, que foi expulso praticamente, né? Tá exilado hoje. O povo se revoltou contra ele diante da pobreza trazida pelo regime dele, regime socialista. Gente, pode ter certeza, o regime socialista só traz pobreza e fome. Você começa a ver isso pela história. Veja as árvores, conheça a árvore pelo fruto. Isso é bíblico. Você vê lá o que aconteceu na Rússia, veja o que aconteceu em Cuba, veja o que aconteceu na Venezuela, o que está acontecendo hoje na Venezuela. Muita pobreza. Os comandantes, os líderes estão vivendo na riqueza enquanto o povo amarga na pobreza, amarga na fome, fica lá sofrendo, martirizando, roendo os dentes, ranger os dentes, né? Roer os dentes. Quem rói é rato. Não pode falar assim. E eles ficam, inclusive, tendo que se sujeitar a caçar bombas para comer na Venezuela, comer cachorro. Isso não é piada, é sério. O pessoal come os cachorros. Tanto que na hora que foram fugir aqui pro Brasil, não vem cachorro, não vem animal. Porque eles comeram tudo já. Então a pobreza é extrema. Não caiam no conto de que o socialismo é a mesma coisa que social. Não é a mesma coisa. Eu vou fazer um vídeo só sobre socialismo, mas não vai ser esse, tá? Mas eu vou fazer uma breve, já que eu citei aqui, uma breve explicação. Socialismo ele visa uma concentração dos meios de produção sob o comando do Estado, o que na minha opinião não, o que de acordo com a realidade é uma tremenda falta de imaginação, porque hoje o Estado ele não consegue nem dar conta das funções dele. Imagina acumular tudo, centralizar tudo. Vai produzir um pneu, o Estado tem que estar envolvido. Mas como que faz o pneu? Precisa de petróleo, precisa daquela árvore lá que faz a borracha. Esqueci o nome agora, mas vocês sabem do que eu estou falando, aquele líquido branco lá. Então é isso, é muito complexo. Aí você começa a olhar detalhe por detalhe para fazer um simples, não é simples, né? Mas um pneu você precisa de um monte de gente para extrair o petróleo, para refinar o petróleo, para transportar o petróleo, para fazer o processo químico, precisa de um químico. Então assim, é muita gente. Não tem como o Estado centralizar tanta coisa, vai dar merda, tá? E detalhe, você está esquecendo da privação da liberdade, né? Porque você só vai poder fazer o que o Estado precisa, o que o Estado quer. Tanto que é assim, um bom exemplo de Cuba é a questão da profissão. Você não pode escolher sua profissão, né? Você sabia disso? Você vai ser o que o Estado determinar. Se a gente está precisando de um médico, você vai ser médico. Se a gente está precisando de enfermeiro, você vai ser enfermeira ou enfermeiro. Estamos precisando de professor, você vai ser professor. Então acabou, irmão. É o que o Estado quer. E outra característica também danosa é a questão do totalitarismo. O socialismo ele é um movimento, é um regime agressivo. Ele bipolariza, traz o maniqueísmo com ele. O que significa isso? Ele vai dividir a população entre bem e mal. Adivinha quem é o mal? O mal é aquele que não aceita o socialismo. E o que eles fazem no regime socialista com o inimigo, com essa pessoa que é má? Eles prendem, eles matam, exilam, tiram tudo que a pessoa tem, depois prende, confisca, né, os seus bens.
Mas essa conversa é para uma outra hora, tá? Foi só um exemplo aqui. Detalhe, tá? Você acha que isso, às vezes, se você achar que eu estou falando aqui uma coisa que não existe, fique atento a alguns nomes. Delegado Protógio, delegado federal. Alan dos Santos, jornalista. O outro jornalista, o Eustáquio, tá no Brasil, mas foi preso e tá aleijado de tanta porrada que tomou depois de fazer uma matéria divulgando alguns esquemas de corrupção. Então é coisa grave. A gente está vivendo hoje no Brasil um início de uma ditadura em pleno ano 2022. Como diz o Toguro, ano 2022, ditadura no Brasil. Então é mais isso, assim, eu fiz esse vídeo aqui para pontuar o que está acontecendo hoje em dia, tá? E as pessoas perderam um pouco da noção, um pouco da empatia. Estão criticando muito e quando não saem nem do sofá para fazer um café. Então respeita o pessoal que faz alguma coisa, entendeu? Não chama o pessoal de louco. Louco é quem aceita o que está acontecendo hoje. Não tenha político de estimação. Essa aqui é uma outra observação importante. Tenha sim princípio. Tenha valores. O que é valores? O que é princípio? Vou dar um exemplo para você. Se você tem alguma coisa que é muito cara, por exemplo, sua família. Você valoriza a sua família. Então você quer defender a sua família. Isso é um valor. Isso é um princípio seu. A família, zelar pela família. Eu defendo a vida também, eu sou religioso, sou católico e defendo a vida. Ou não sou ateu, mas defendo a vida. Eu acredito que a vida é sagrada, não pode ser relativizada. Então você é contra o aborto. Aí vem alguém e fala que não, então você não vai ceder, porque você é a favor da vida. Você entende? Isso é valor. Agora, se você tem um político que fala que, um exemplo, né? Fala, sou contra o aborto. De repente ele começa a mudar de opinião. Não, vamos discutir o aborto, é importante, essa é uma questão de saúde pública, como diz o Lula, né? Vamos debater esse assunto. Então, você já vai criticar o Lula, porque você é fiel aos seus valores e não ao político. É o outro candidato, que seja Bolsonaro, qualquer outro. Ele se alinha com seus valores, mas você não gosta muito dele, mas você vai respeitar, porque ele segue os seus valores, defende os seus valores. A questão não é gostar, gente, a questão é valor, princípio. Então, se um político que foi eleito por você começa a desrespeitar os seus princípios, o que você faz? Renega ele, muda, critica, na hora, não tem essa. Agora, se é um político de estimação, você está defendendo ele pela pessoa que ele é, você personificou, né, a Deus na Terra, aí você não vai conseguir criticar. Porque você já personificou. Então, a partir daquele momento, tudo que ele fizer, você vai ter que aceitar. Então, o cara é Deus na Terra para você. Parabéns. Então, seja fiel aos seus princípios, não aos políticos, tá? Então, esses aqui são os apontamentos de hoje, no dia 16 de novembro, sobre o que está acontecendo no Brasil. Sejam bem-vindos à ditadura. E vamos gritar. Vamos para cima, que a gente não vai deixar isso crescer, não. Vamos lutar. Ou se crescer, não vai ser de graça. Vai ter muita luta. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima aí.